E aí, meu povo, mais uma aula nossa, mais uma aula de integração, de métodos de integração por substituição particularmente, beleza? Seguindo, na aula anterior, a gente viu o que é o método da integração por substituição, aplicável especificamente para funções compostas, tá? Derivadas de funções compostas. Então eu tenho integral onde configura, tá? A derivada de uma função composta. Eu faço uma substituição chamando a função interna de uma u e aí trabalho com o diferencial dessa u. Daí conseguirei transformar em algo mais simples que eu consiga, né, que eu possa resolver mais imediato, beleza? Vamos deixar de lenga-lenga e vamos seguir aqui, tá? Olha só, olhei para essa integral, enxergam uma função composta aqui? Sim, o e elevado a menos x ao quadrado. O x ao quadrado foi composto na e elevado a menos x, tá? Então, se você chamar isso aqui de u, tá? Você pode tranquilamente resolver essa integral. Mais ainda, se você chamar o menos x ao quadrado de u, tá bom? Você também pode resolver mais rapidamente ainda. Porque senão vai aparecer e elevado a menos x que não vimos. Vimos integral de e elevado a x. Mas e elevado a menos x é simples também, tá? Inclusive, hora dessas, talvez nessa aula, talvez na próxima, eu até comente sobre isso. Ok? Se liga. Porque o que é a derivada de e elevado a menos x? Menos e elevado a menos x, né? A gente viu. Mas deixemos de conversa. Eu vou chamar u de isso. Se eu chamar u de isso, isso de u, qual é a derivada disso aqui? Menos 2x. Mas Celso, o que sobra não é menos 2x, mas o que sobra é um múltiplo de menos 2x. Porque eu tenho x dx, tá? Eu tenho x. Então, menos 2x é um múltiplo de x, tá? O que importa é o seguinte, você fazer uma escolha de tal maneira que o que sobre seja o diferencial ou o múltiplo do diferencial dessa escolha. Vamos lá. Ó, se eu chamar u de menos x ao quadrado, automaticamente, que é o diferencial de u, meu povo? O diferencial de u será menos 2x dx. Mas na minha integral, o que é que eu tenho sobrando? Já que eu estou chamando isso de u e u está no expoente do e, eu tenho sobrando x vezes dx, porque aqui a ordem dos fatores não altera o produto, né? Esse x pode vir para cá, tá no mesmo. Enfim. Bom, se eu tenho x dx, então não vou trocar o x dx por du, pelo diferencial apenas de u. E sim, eu irei trocar o seguinte, menos du sobre 2 pelo x dx, tá? E menos du sobre 2 é tranquilo, porque isso aqui é uma constante, eu vou tirar da integral e resolver. O que é que eu estou querendo dizer? Esse 2 está multiplicando, passei dividindo e reescrevi. O diferencial que tem presente na integral, que é o x dx, eu vou trocar por menos du sobre 2. Assim como eu trocarei u por menos x ao quadrado. Se eu fizer essas trocas, o que é que acontece com a integral? Eu vou ter integral de e elevado a u, tá? E isso aqui eu trocarei por menos du sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte, botar aqui menos du sobre 2, bem passo a passo. Você já pode fazer direto, tá? Esse menos du sobre 2 é menos 1 sobre 2, que eu posso tirar da integral, que é uma constante. Então ficará menos meio de quem? De e elevado a x du. Tá? Ou seja, isso é integral imediata. Fácil de integrar. Integral indefinida imediata. Então isso será menos meio, que é a constante, vezes a integral, vezes o resultado da integral, ou seja, e elevado a u. Integral de e elevado a u, e elevado a u, tá? Como vimos em aulas anteriores. Mais a constante.
Fazendo a troca do u, eu vou ter que isso será menos meio e elevado a menos x ao quadrado, porque u é menos x ao quadrado, mais c, com esse c pertencente a r. Tá? Essa é a resposta da minha integração. Se liga. Vamos avançar aqui. Tá? Então, eu acabei de ver um exemplo onde não necessariamente o u que eu chamar precise gerar um diferencial totalmente igual ao diferencial que já aqui está na integral. Ele pode gerar um múltiplo desse diferencial, como é o caso aqui, foi um múltiplo. Tá? Enfim. E aqui também será algo parecido. Por quê? Ó, aqui é uma função composta, parecida com uma que fizemos na aula anterior, só que a expressão é um pouquinho maior. Tá? Se eu chamar essa expressão aqui embaixo de u, ao derivar eu vou obter 2x mais 2. Só que aqui em cima eu tenho x mais 1. Porém, 2x mais 2 é múltiplo, é o dobro de x mais 1. Tá? Então, é tranquilíssimo para mim. Portanto, se eu fizer a substituição u igual a x ao quadrado mais 2x mais 2, automaticamente isso implica que o diferencial será o quê? A derivada disso, ou seja, 2x mais 2, que é 2x, 2 e 0, dx. Porém, isso aqui é 2 vezes x mais 1. Portanto, do mesmo jeito que fizemos lá em cima, eu vou dizer que du sobre 2, esse 2 passa dividindo, é igual a x mais 1 dx. Tá? Logo, como é que vai ficar a minha integral? Minha integral vai ser escrita como? Isso aqui é u, então ficou 1 sobre u vezes isso aqui é exatamente du sobre 2. Esse meio eu posso tirar da integral e escrever apenas du sobre u. Qual a integral de du sobre u? Tá? É a dx sobre x. É imediata e equivale ao que? O ln do módulo de u. Tá? Dá uma olhadinha nas aulas de integrais imediatas. Mais c. Trazendo u para a variável x, isso vai equivaler a meio do ln do módulo de x ao quadrado mais 2x mais 2 mais c, com esse c pertencente a r. Beleza? Vou apagar para fazer o exemplo 6. Fica aí. Então, queridos, continuando aqui o exemplo 6, eu já aproveitei e trouxe o exemplo 7. Aí a gente vai findar essa aula e continuar mais exemplos na próxima. Se liga. No exemplo 6, também parecido com o exemplo 5, o que é que eu tenho? E melhor ainda, porque aqui eu já voltei de imediato. Observem que, pela sua expressão, existe uma composição e que se eu chamar nessa expressão o que está dentro do radicando, tá? O que está dentro da raiz, no radicando, melhor dizendo, de u ao derivar, eu vou obter 2x menos 9. Está imediato aqui. Logo, se eu chamar de u x ao quadrado menos 9x mais 1, quem é o meu diferencial de u? O meu du é a derivada disso, ou seja, 2x menos 9 dx. Beleza? Logo, a minha integral vai ser escrita como isso é o meu du sobre a raiz quadrada de u, porque aqui dentro eu estou chamando de u. Bom, também é uma integral de potência, ou seja, isso é u elevado a menos meio, eu posso subir, né, menos meio, vezes du. Qual é essa integral? Simples, é só somar uma unidade, vai ficar u elevado a menos meio mais 1, só para recapitular aquele passo a passo que já fazíamos nas aulas anteriores, mais c. Se quiser, você já bota a resposta direta, tá? Estou fazendo para recapitular. Menos meio mais 1, u elevado a meio, sobre meio. Trocando u por x e já arrumando, o que é que eu vou ter? Esse meio sobe, vai ficar
2, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vezes raiz quadrada, que é o elevado a meio de quem? De x ao quadrado menos 9x mais 1 mais c com c pertencente a R. Essa é a resposta da minha integração. Beleza? Se liga. Bom, para a gente fechar aqui, vamos ver essa. Olha só. O que é que eu tenho? Eu tenho a expressão 3x mais 2 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Vixe, se eu chamar isso aqui de u, obviamente aqui não será derivado desse. Se eu chamar aqui embaixo de u, quando eu derivo vai aparecer 2x e não 3x mais 2. Celso, então não tem escapatória? Tem sim, mas eu vou ter que pensar um pouco mais. Bom, se eu separar essa integral, como assim separar essa integral? Eu enxergo uma soma, tá? Enxerguem também, enxerguem comigo, se liga. Que soma? A soma 3x sobre 1 menos x ao quadrado dx mais 2 raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Tudo bem? Eu peguei aquela integral e separei em duas, tá? A integral da f mais a g é a integral da f mais a integral da g. Propriedade de integração, tá? Esse 3 ele pode sair da integral, eu não me preocupo com ele. Agora sim, se eu chamar aqui de u, quem é o meu du? 2x. Mas x seria um múltiplo de 2, tá? Eu poderia escrever como múltiplo, é um múltiplo. E aqui é uma integral imediata, estão enxergando? Esse 2 sai, é a integral de dx sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. É uma das funções trigonométricas inversas, tá? Vocês lembram, vai lá nas aulas de integrais imediatas. Então, eu vou me preocupar apenas com essa integral, vou chamar essa integral de 1. Em 1, o que é que eu vou fazer? Que substituição eu vou fazer? Porque essa é imediata, eu resolvo direto. Essa eu preciso fazer uma substituição, tá? Então, em 1, eu vou chamar u de 1 menos x ao quadrado. E não da raiz toda, então eu só vou chamar do conteúdo da raiz. Se eu chamar da raiz toda, quando eu derivar isso aí vai aparecer meio de outra raiz. Cuidado com o que você chama, com o que você substitui. Se eu chamar u disso, quem é o diferencial? O diferencial é menos 2x dx. Mas aqui só aparece x dx. O número que aparecer não se importe, que é uma constante, pode sair da integral, tá? Bom, então eu estou dizendo que menos du sobre 2 é igual a x dx. Beleza. Daí, como é que fica essa minha integral 1? Vai ficar 3 vezes, ou vai ficar 3 sobre a raiz de u, tá? Eu estou chamando isso de u. E esse x dx eu vou substituir por quem? Por menos du sobre 2. Bem passo a passo. Isso é número, menos 1 sobre 2, isso é número. Pode sair da integral, ou seja, sai menos 3 sobre 2, né? Que vai sair 3 vezes menos meio, menos 3 sobre 2. E ficou na integral o quê? O du sobre a raiz de u. Que é exatamente esse resultado que a gente tem aqui embaixo, ó. Já vou até aproveitar. Isso vai ser u elevado a meio sobre meio mais c. Tá? Voltando à integração, aliás, deixa aqui, depois eu volto. Aliás, depois eu volto, não, eu volto agora. Eu faço desse jeito, eu organizo desse jeito quando eu tenho duas integrações e uma delas é por um método e outra é por outro, ou então outra é imediata. Eu faço separado e volto com o resultado para a soma, para organizar. Então, voltando com o resultado, ao resolver essa integral, que a resolução se encontra aqui, eu vou obter como resposta isso aqui, u elevado a meio sobre meio. Mas o que é u? É aquela expressão. Aí eu tenho que fazer a troca de volta. Será o que? 2, né? Invertendo na divisão. Raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa constante daqui eu vou juntar com a constante de cá. Então eu vou primeiro botar a resposta para colocar a constante final. Mas, qual é a integral disso aqui? 2, que é a constante, sai.
Integral de dx sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. É simplesmente o quê? Arco seno de x. Mais a constante. Vou chamar aqui de C1. E aí eu chamo aqui de C. Com C pertencente a R. Então essa é a resposta da minha integral. Qual foi o processo? Não consegui de imediato fazer a substituição. Separei ela em duas. Uma das partes eu fiz a substituição, a outra parte é imediata. Voltei com as respostas e encontrei o valor, né, a expressão, a função primitiva para a minha integral. Beleza? É isso. Até a próxima. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E a gente continua depois, tá? Abraço.